Hoje nós vamos estudar, irmãos, os capítulos 4, capítulo 5 e o capítulo 6 de Isaías. O capítulo 4, irmãos, é uma continuação do capítulo 3 que nós vimos ontem. Agora, o juízo de Deus estaria sobre as mulheres, irmãos. Presta atenção, ele começa dizendo assim: 7 mulheres naquele dia lançarão de mão de um homem. E aí ele vai começar dizendo o seguinte, irmãos: 7 mulheres, elas brigariam para ficar com um homem, tá bom? Em troca de comida, irmãos. E elas diriam para ele assim: nós te vestiremos, por favor, nos chama pelo teu nome e tira de nós o opróbrio, quer dizer, a vergonha. Então, uma mulher que não tivesse marido e nem filho era um opróbrio, era uma vergonha, irmãos. E naquele dia do juízo do Senhor, as mulheres ficariam tão envergonhadas que chegariam a 7 brigar por um homem só, irmãos, em troca de comida e ser chamada pelo nome, quer dizer, ter o sobrenome do marido dela. Em troca, elas vestiriam ele. Por que esse ato de vestir, irmãos? Porque as mulheres que costuravam, que teciam as roupas para os seus filhos, os seus maridos e para elas. Também acredita que o juízo de Deus cairia sobre as mulheres, principalmente por causa das mulheres de Samaria, das mulheres do norte, irmãos, porque eram mulheres vaidosas, eram mulheres cobiçosas, eram mulheres que faziam pecar os homens, irmãos. Então o juízo de Deus estaria sobre essas mulheres, irmãos, e elas passariam fome e seriam envergonhadas naquele dia. Mas só que nesse mesmo capítulo, no capítulo 4, irmãos, ele anuncia o renovo do Senhor. Olha só que naquele dia teria o renovo do Senhor, será beleza e glória. Quer dizer o quê, irmãos? Que depois que ele fizesse o juízo sobre essas mulheres, ele traria o renovo sobre Israel, traria de volta a esperança e a glória de Israel. Tá certo? E quem é o renovo do Senhor que nós esperamos? Jesus Cristo. Agora o capítulo 5. Agora aqui no capítulo 5, o Isaías vai fazer uma parábola. O que é uma parábola? Uma história pequena, irmãos, que quer trazer um ensinamento para as pessoas que estão ouvindo. Provavelmente ele fez essa parábola, tá certo? Em uma festa das colheitas, tá bom? Então ele não perdia todas as oportunidades que ele tinha de falar da palavra de Deus, ele falava. E aí ele conta essa pequena historinha, diz assim: tinha um trabalhador, dono de uma vinha, que ele foi lá, limpou o terreno, fez de tudo, irmãos, e plantou a vinha porque ele esperava que dessem uvas, desse um fruto bom. Só que no final nasceu o quê? Uvas bravas que não dava para se comer, irmãos. Comparando ao povo de Israel, Deus foi lá, Deus plantou, Deus cuidou, esperando que o povo, irmãos, se tornasse povo de Deus. Mas isso não aconteceu. Olha só, e ele pergunta: será que eu vou ter que arrancar tudo, né? No lugar dela nasceriam espinhos? Então, olha só, é claramente uma referência, irmãos, ao povo de Deus que se desviou. E aí, ele vai agora, a partir do versículo 8, fazer uma condenação, irmãos, aos perversos. Ele começa dizendo assim: ai dos que ajuntam casa e casa. Haveriam aqui 2 ais, quer dizer, ai, coitado das pessoas, coitado de vocês que querem. O primeiro ai é referente às pessoas que estão correndo somente atrás de riqueza. Ai de vocês. Ai também das pessoas que se entregam à bebedice de manhã até à tarde. Ai dessas pessoas. E não acaba os ais por aí não, irmãos. Ele vai continuar: ai dos que puxam para si a iniquidade. Ai, coitado, olha, dos que o mal chamam bem e o bem chamam mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio entendimento. Ai das pessoas que são heróis para beber vinhos e valentes para misturar bebida forte.
Ai dessas pessoas, irmãos, coitado dessas pessoas no dia do juízo, irmãos, porque ele diz no 13 assim: portanto, meu povo vai ser levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a multidão se secará de sede. Olha só, ai de vocês todos, só porque vocês não procuram o entendimento. É aquela famosa frase: o meu povo sofre por falta de entendimento. A gente sofre porque a gente não busca o entendimento da parte de Deus. E para terminar, o capítulo 6 vai ser uma